dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Então, na aula de hoje, a gente vai dar uma olhadinha em regência nominal. A gente já deu uma olhadinha ali em regência verbal, e agora a gente vai dar uma olhadinha na regência nominal. O que seria isso? Vamos lá. Segundo Celso Cunha, a regência nominal é a maneira de um nome, substantivo, adjetivo e advérbio relacionar-se com seus complementos. Em geral, a relação entre o nome e o seu complemento é estabelecida por preposição. Portanto, é justamente o conhecimento da preposição o que há de mais importante na regência nominal. Então, basicamente, a regência nominal é isso aqui. Se eu disser oração, tenho medo do fracasso, fica evidente que a palavra medo, substantivo abstrato medo, não tem sentido por si só, ele precisa de um complemento. Quem tem medo de algo. Esse algo que é fracasso. Só que a gente vê que medo e fracasso por si só, se eu digo assim, tenho medo, fracasso, não faz sentido. Então eu tenho que ter uma preposição ali no meio para estabelecer essa relação entre medo e fracasso. Então, tenho medo do fracasso. A gente chama o termo que precisa de um complemento, que pede um complemento, de termo regente. E a gente chama o complemento que é dado a ele de termo regido. Eu já falei um pouquinho sobre isso na aula de preposição, pode voltar lá e dar uma olhadinha. Mas só para ficar claro aqui, a parte mais importante da regência nominal é saber qual que vai ser a preposição que vai estabelecer esse sentido. O termo regente pede que preposição para ser ligado ao termo regido. Então essa é a parte mais importante. E a gente vê que varia muito conforme a palavra que a gente usa. Fico impaciente com sua ignorância. Então eu tenho a palavra impaciente. E a gente sabe que nesse caso aqui, quem está impaciente com algo. Então a gente sabe que o adjetivo impaciente precisa de um complemento. E nesse caso aqui, qual é esse complemento? O que me deixa impaciente? A sua ignorância. A gente pode ver que se eu falar só impaciente, fico impaciente sua ignorância, não faz sentido. Então a gente tem que ter a preposição para ligar o termo regente ao termo regido e estabelecer um sentido entre os dois. E nesse caso aqui a preposição é com. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui nas regras específicas. Segue a mesma dica que eu dei na aula de regência verbal. A maioria das regências a gente já tem conhecimento, mas as regras que eu vou passar para vocês são regras específicas. Então, isso vem muito do decorar e também do exercitar. Então, tudo que eu vou passar aqui pode ser em primeira mão não estiva, mas o fato de exercitar e aprender essa regência com o uso, isso sim vai fixar essa aprendizagem da aula de hoje. Então, você assiste a aula, vou falar as regrinhas específicas, vai fazer os exercícios e vai principalmente aprimorar esse conhecimento lendo, escrevendo e associando em exercícios ou até mesmo na própria escrita, como eu já falei. A palavra amor rege as preposições a, por, da e para com, como a gente pode ver nos exemplos. Roberto demonstrou amor a Helena. Quem demonstra amor a alguém. Então a gente vê que o termo amor, ele é o termo regente e o termo Helena é o termo regido. Tendo entre eles a preposição a, que pede o termo regente amor. Quem tem amor a algo ou a alguém. E também temos o artigo a do substantivo Helena. Por isso que se forma esse a craseado. A junção dos dois as é destacada pelo acento grave. Temos muito amor pela obra. Então, de novo, a palavra amor. Quem tem amor por algo. O termo regente é amor. O termo regido, obra. E a gente tem, entre o termo regente e o regido, para estabelecer essa relação, a preposição por, mas o artigo a, da palavra obra. Então, fica a junção pela. Ele sempre valorizou o amor da família. Quem valoriza o amor de alguém. A gente tem o termo regente, amor, e o termo regido, família. E temos a preposição de, juntamente com o artigo a, estabelecendo a relação entre o termo regente e o regido. E também na última oração, professores, tem amor para com a educação. A gente tem amor, termo regente, educação, termo regido, e temos ali a preposição para com, estabelecendo a relação entre o termo regente e o termo regido. Palavra ansioso pede as preposições de, por e para. Olhos ansiosos de novas paisagens quer dizer que deseja novas paisagens. Então, nesse caso, o termo regente é a palavra ansiosos e o termo regido, novas paisagens. E estabelecendo a relação entre um e outro, temos a preposição de. Estava ansioso por vê-la. Ansioso por algo. Então, a palavra regente é ansioso, regido, vê-la. E temos a preposição por, estabelecendo a relação entre o termo regente e o regido. Estou ansioso para ler o livro. Ansioso para ler o livro. Termo regente ansioso, ler, regido, e temos um para estabelecer a relação entre o termo regente e o regido. A palavra acessível pede a preposição a, o conteúdo é acessível a todos, termo regente acessível, termo regido todos, preposição estabelecendo o sentido entre os dois, preposição a. Termo acostumado rege a preposição a e com. Estou acostumado a comer pouco. Acostumado, termo regente. Comer, termo regido. Preposição estabelecendo sentido entre os dois. Preposição a. Estamos acostumados com as novas ferramentas. Acostumados, termo regente. Novas ferramentas, termo regido. Com preposição que estabelece relação do termo regido com o termo regente.
Palavra agradável pede a preposição a. Soou agradável aos meus ouvidos. Termo regente agradável, meus ouvidos, termo regido. Temos a preposição aqui a, juntamente com o artigo os de meus ouvidos. Palavra alheio pede preposição a e preposição de. Ele vive alheio a tudo. Então, termo regente alheio, termo regido tudo, preposição que estabelece sentido entre uma palavra e outra, preposição a. João está alheio de carinho fraternal. Termo regente alheio, carinho fraternal, termo regido, de preposição estabelecendo sentido entre um termo e outro. Palavra apto pede a preposição a e a preposição para. Estou apto a trabalhar. Termo regente apto, termo regido trabalhar, preposição que estabelece sentido entre os dois, a. Joana está apta para desenvolver suas funções. Apto, termo regente, desenvolver, termo regido, para, preposição que estabelece sentido entre o termo regente e o termo regido. Aversão. Quem tem aversão tem aversão a algo, ou por algo, ou a alguém, ou por alguém. Ele tem aversão a pessoas. Termo regente aversão, termo regido pessoas, preposição que estabelece sentido entre os dois. A. Paula tem aversão por itens supérfluos. Termo regente aversão, termo regido itens, preposição que estabelece sentido entre os dois. Por. Aquilo que é benéfico a algo, a alguém. Então, Pilates é um grande benefício à saúde. Termo regente, benefício. Termo regido, à saúde. Preposição que estabelece sentido entre os dois. Preposição a. Nesse caso aqui está craseado, porque a gente também tem um artigo de que o termo saúde pede. Então, a junção da preposição a mais artigo a formou-se uma crase, que é destacada pelo acento grave no a. Também vão ter uma aulinha só sobre crase, que também envolve muito regência nominal e regência verbal. Isso é mais pra frente que a gente vai ter. Palavra capacidade, pede a preposição de e a preposição para. Então, Laura tem excepcional capacidade de comunicação. Termo regente, capacidade. Termo regido, comunicação. Preposição de, estabelecendo sentido entre os dois termos. Joaquim tem capacidade para o trabalho. Termo regente, capacidade. Trabalho. Termo regido, preposição que estabelece sentido entre os dois, para. O termo capaz pede a preposição de e a preposição para. Ele é capaz de tudo. Termo regente capaz, termo regido tudo. Preposição estabelece sentido entre os dois, preposição de. A empresa é capaz de trabalhar com o projeto. Capaz, termo regente, trabalhar, termo regido, para, preposição, estabelecendo sentido entre os dois termos. Compatível pede a preposição com. Seu humor é compatível com a emissora. Palavra compatível, termo regente, emissora, termo regido, preposição com, estabelecendo sentido entre um termo e outro. Certinho? Então, pessoal, a aulinha simples, tá? É bem tranquilo. Como eu falei, regência nominal a gente aprende muito mais na prática, mas aqui eu passei os essenciais, alguns que a gente confunde um pouco. Então, o que eu recomendo? Reveja a aula, faça o exercício, acesse os links complementares, mas treine bastante, lendo e também escrevendo. Quem ficou um pouquinho perdido, principalmente aqui naquele negócio de termo regente, termo regido, eu deixo mais claro ali na aula de preposição, pode dar uma olhadinha também, e vai ser importante para entender qual os valores de sentido que cada preposição traz. Lá eu trago uma lista um pouco extensa e explico melhor sobre isso. Mas basicamente regência nominal e regência verbal depende muito do que eu acabei de falar, que é a prática. Certo? Então, pessoal, como eu já falei, acesse os links complementares, faça o exercício e bons estudos a todos.